Vamos iniciar lembrando sobre as definições e diferenças de RT e consultor. Nós já fizemos uma live especificamente onde a gente falou as diferenças de forma geral, né, entre o responsável técnico e o consultor de alimentos. Se tu não assistiu, tá salvo aqui no nosso Instagram, também no nosso YouTube. Vai lá, porque ficou uma super live e a gente contou vários segredinhos lá sobre o RT e sobre os conselhos de classe, que é muito importante que vocês vejam. A gente contou, na verdade foi uma live que a gente brincou, que não sei como que o conselho não excluiu a nossa live. Que é uma live real, sem mimimi, sem frescura, é vida real mesmo. Será que, primeira coisa de tudo que a gente tem que pensar, tá? Será que eu preciso ser responsável técnico? Será que eu quero ser responsável técnico? Então, se tu tem essa dúvida, não deixa de assistir a nossa live sobre consultor versus RT, que a gente abordou um pouquinho sobre esse assunto. Depois dessa live, a gente vai colocar no feed também para vocês acompanharem. Mas vamos falar um pouquinho, então, sobre consultor. Vamos começar sobre o consultor de alimentos, né? O consultor de alimentos, como a gente sempre fala nas lives, é aquela pessoa, é aquele profissional que vai ali dar uma consulta técnica. E que na definição da Latói e da Caterine, aqui no domínio consultoria de alimentos, para nós, o consultor de alimentos é o profissional que aplica a parte de assessoria mais a parte de consultoria. Então, o que é a assessoria e a consultoria? Qual a grande diferença? A parte da assessoria é onde tu põe a mão na massa. A consultoria é a consulta técnica em si. Para nós aqui no Domini, não tem como tu ir lá prestar uma consulta técnica sem fazer uma assessoria e vice-versa. Então, o consultor de alimentos é aquele profissional que une a assessoria e a consultoria para implementar alguma coisa, né? Algum serviço, algum projeto técnico dentro daquela empresa. Seja uma tabela, um rótulo, BPF, layout, enfim. Diversas possibilidades aí na consultoria de alimentos. Já o responsável técnico, né, o famoso RT que a gente diz, é aquele profissional vinculado a um conselho de classe que vai ser responsável por aquele processo. O que significa isso? Vai se responsabilizar de forma legal. Se caso acontecer alguma coisa, por exemplo, um surto de uma contaminação por uma bactéria, acontecer de várias pessoas passarem mal, isso for notificado, a gente tem aí o responsável técnico, esse profissional que responde pela empresa, também sendo responsabilizado além do proprietário, que é o responsável legal. Então, o responsável técnico, ele assume a responsabilidade por tudo que acontece, seja bom ou seja ruim, né? E isso pode ser de várias formas. Pode ser um rótulo indevido, por exemplo, que ele também vai ter uma responsabilidade sobre isso, um surto e outras possibilidades que podem acontecer. E você pode estar se perguntando, tá, guria, mas espera aí, eu não entendi. Se eu sou um consultor de alimentos e eu fiz aquele rótulo e o rótulo tá errado, eu não assumo também? Não. Juridicamente, legalmente, não. Quando nós somos consultores de alimentos, a gente pode assumir junto com o cliente. Sim, eu errei, eu vou refazer, eu vou te dar o dinheiro de volta, enfim, várias possibilidades, porque a gente quer. Mas se der qualquer problema legal com algum órgão que fiscalizou, vai multar, vai interditar, ou a gente precisa responder para este órgão, seja o Ministério da Agricultura ou seja a Anvisa, nós não assumimos quando nós só fizemos o rótulo, quando nós somos consultores. Esta é a grande diferença. Não quer dizer que a gente vai fazer uma coisa errada, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas legalmente nós não assumimos isso perante, né, a consultoria. A consultoria é um projeto de início, meio e fim, que eu vou ficar lá na empresa e vou desenvolver vários projetos. E ponto. É responsabilidade da empresa o resultado daquilo. Isso é uma dúvida que o pessoal geralmente tem, né? Exato. Se tiverem dúvidas, perguntem também aqui pessoal. Botem aqui nos comentários. Bom, e aí, né, também a gente precisa entender, todo supermercado precisa de um RT? O que vocês acham? O que será que o pessoal acha? Vamos ver. E ontem a gente falou um pouquinho sobre as definições, o que é supermercado, o que é mini mercado, o que é mercado. Porque geralmente na nossa fala, a gente fala supermercado, mas o nome já diz, é um supermercado, tá? Então tem essa definição também. Supermercados são mercados muito maiores, que atendem uma demanda muito maior, que tem diversos setores, colaboradores, entre outras coisas, diferente de um mercado e um mini mercado, tá? E aí ninguém sabe, ninguém respondeu.
Ninguém botou nada. Vocês estão muito quietos. Ontem interagiram contigo, Latoya? Interagiram ontem no finalzinho. Várias perguntas. Sozinha? Olha. Sozinha, a gente foi tão esquisito pra mim fazer aquela live sozinha. Pra mim não apareceu nada. Ah, agora a Lívia botou. Agora a Lívia botou. De RT. Isso aí. Show. Tá trancando um pouquinho, Latoya, pra mim. Sim, pra mim também tá um pouco. Mas vamos lá, então. Precisa ou não precisa? Acredito que o supermercado precisa. Isso, gente. Um mini mercado, um mercado, ele não precisa de um responsável técnico, tá? Ele não precisa obrigatoriamente ter um responsável técnico quando ele é um mini, um mercado, tá? De pequeno porte. Ele já se enquadra assim. Ai, como é que eu vou saber? Ele vai se enquadrar assim, não é o tamanho dele, tá, gente? Pode ser um pavilhão gigantesco e ele ser considerado no enquadramento fiscal como um mini mercado. Eu atendo um lugar que ele é mini mercado. Ele não precisa de um responsável técnico, tá? Pelo enquadramento fiscal, ok? Então, não precisa. Já um supermercado, que é um mercado grande, ele já precisa de um responsável que responda por todas aquelas atividades, por todas aquelas mini empresas que estão ali dentro. Que ontem a gente até falou na live. Cada setor que está ali é uma mini empresa, é uma mini padaria, é um mini açougue. Eu tenho mini empresas dentro de um supermercado. E aí sim precisa de um responsável técnico aí para assumir essas responsabilidades desses setores. Sim. Estava respondendo a Lívia ali, que ela sentiu falta, também sentiu falta de fazer. Sim, é estranho. Bom, mas vamos lá então. Então, essa definição, onde a gente tem aí um supermercado tendo essa exigência de RT, né? E os mercados, mini mercados, não, vocês precisarão entender que negócio é que vocês vão prospectar, se ele se enquadra como mini, ou como mercado, ou como supermercado, para saber que tipo de serviço pode ser oferecido, né? Porque não dá pra gente chegar lá sem saber e oferecer algo que daqui a pouco ele não precise, ou se ele precisa de um RT, e aí a gente não fala isso, talvez ele não vai saber, não vai ter conhecimento dessa informação. Daí a gente tem o outro lado, tá, gente? Que é bem importante a gente lembrar. Tá, então, o mini mercado, mercado menor, ele não precisa, o supermercado precisa, mas tem um porém, tem uma exceção. Se esse mini mercado, eles decidem produzir alimentos industrializados, se eles decidem abrir um negócio para manipular, embalar e rotular bife empanado, almôndega, hambúrguer, linguiça, enfim, alimentos considerados industrializados, ele vai precisar montar um outro negócio, que não necessariamente vai ser fora ou vai ser ali no mesmo espaço, e aí é outra situação, outro assunto. Ele vai precisar estruturar um outro negócio para registrar no Ministério da Agricultura. E daí, sim, ele vai precisar de um RT. Então, se um mini mercado ou um mercado precisarem montar este novo negócio, né, para registrar esses produtos no mapa, ele vai precisar de um RT, porque aí independe do porte. Aí muda o ramo de atividade, ele passa a ser uma indústria. E aí sim ele vai precisar de um RT. Independente do porte, tá, gente? Então o responsável técnico, ele não é, todo mundo precisa de responsável técnico. Não, a gente tem que avaliar situação por situação. Isso aí. E aí também tem o caso que às vezes não é só o produto de origem animal que eles produzem, né? Às vezes no próprio supermercado tem lá uma produção de pizzas congeladas, por exemplo. É uma produção, uma fabricação interna dentro do supermercado. E a gente já tem considerado ali como uma indústria. E aí também vai depender da classificação de cada município, de cada coordenadoria também, se exige ou não o RT ali para aquele tipo de produção. Porque algumas localidades exigem, outras não. E aí também a gente tem que ver as questões dos conselhos, do tipo de negócio, que a gente falou na outra live de forma mais completa em relação a isso. Daí a gente vem com uma outra questão que surgiu na live de ontem também, gente. Olha só. Quando a gente vende uma consultoria para um mercado, a gente vai vender, vamos supor, uma consultoria completa. A gente vai envolver boas práticas, layout, vai envolver vários assuntos, tá? A gente vende a consultoria e vai embora. Faz a consultoria, termina o nosso projeto e vai embora. Quando nós somos responsáveis técnicos, o que engloba? O que eu faço como responsável técnico? Tudo aquilo que tu faria também na consultoria. Né? A implementação de boas práticas, o layout, o rótulo, defesa técnica, tudo que tu faria na consultoria, tu faz na responsabilidade técnica.
A diferença é que na consultoria ele vai te contratar para um projeto específico, revisão de layout ou implementação de boas práticas, ou quem sabe todos. Mas na responsabilidade técnica, tu é responsável pelo todo. Então, de uma maneira ou de outra, tu vai ter que executar tudo. Na consultoria, tu pode só vender a revisão de layout, ponto. No responsabilidade técnica, qualquer problema que tenha de layout, de rótulo, de tabela, de qualquer coisa, vai ser responsabilidade tua. Então, ontem surgiu isso. Mas eu sou RT. Acho que foi a Larissa que comentou. Eu sou RT de um mercado e eu precisei fazer uma defesa técnica para eles e não cobrei a parte. Claro, porque esse já está incluído no valor da responsabilidade técnica. E se precisou ser feita uma defesa técnica, é porque esse mercado sofreu uma infração. Ele passou por uma infração muito grave. Né? E a fiscalização foi lá e levou uma infração para ele. Então, ela tem que defender, ela é obrigada a fazer isso. Primeiro, porque o nome dela está lá, ela responde legalmente por isso. E segundo, que está dentro das atribuições do responsável técnico. Então, o responsável técnico não tem como ser assim, não, eu sou responsável técnica só do rótulo. Eu sou responsável técnica só do layout. Se der problema no layout, a culpa é minha. O resto não tem. O responsável assina por tudo, todo o projeto. Assina por todo e por todas as fabricações que tem lá dentro, né? Todas as manipulações que tem lá dentro. Toda a parte de padaria, toda a parte de açougue, toda a parte de produção que eles têm ali, porque tem alguns que tem uma produção gigantesca. Bolinho de tudo que é sabor, frios de tudo que é tipo, isso tudo é manipulado lá, então se responsabiliza por isso tudo. E é importante a gente lembrar também, que a gente falou lá na primeira live, né, sobre esse tema, em relação a considerar todos esses negócios dentro de um negócio maior, né? Quando for fazer uma precificação, quando for entender qual o valor da hora, seja do RT, seja do consultor, porque vai fazer grande diferença depois no final do trabalho. Daqui a pouco vocês imaginaram que o trabalho ia ser uma coisa, estipularam que iriam demorar tantas horas por mês, só que na verdade é muito mais. E aí vocês têm que fazer, porque se vocês não fizerem, como RT, né, vai ser o nome de vocês em jogo. Então é importante lembrar dessas situações, desse trabalho que vai ter lá dentro. E daí tem outro porém, né, gente? Às vezes, em alguns supermercados, cada setor é um CNPJ. O setor da padaria é um CNPJ, o setor do açougue é outro, a nível fiscal, tá? A nível fiscal. Então, pode ser que sim, o supermercado te contrate para ser RT só da padaria, ou só do açougue, ou só da confeitaria, ou só da peixaria. Pode ser que sim. Porque a nível fiscal, eles são empresas separadas dentro de um único supermercado. Isso vai depender de cada supermercado, de cada situação. Daí a Gleia perguntou, o RT é responsável pelo produto? Depende. Depende do que tu assinou. Tu assinou para ser responsável técnico de todo o mercado, com todos aqueles setores, ou tu assinou de algum setor do mercado? Se tu assinou do setor de açougue, sim, tu é responsável pelo produto que chega até a mesa do consumidor, né? Porque tu tá ali no setor do açougue. Então, sim, tá? O responsável técnico de mercado, ele assume a responsabilidade do todo ou do segmento, depende do supermercado. É um risco. Provavelmente vocês se perguntam, né? Tá, gurias, mas qual é o melhor? O que eu escolho? Depende. Depende, não tem como a gente dizer para vocês. O que a gente pode dizer é a nossa experiência, né? A nossa experiência é consultoria e não RT. Pela nossa experiência, pela nossa vivência, pelo que a gente gosta de atuar. Agora, daqui a pouco vocês nos dizem, não, eu quero ser RT porque eu vou ter 2, 3 supermercados e vai ser o suficiente porque eu quero ganhar, porque o RT eu vou conseguir ter um valor maior, vou ter um trabalho maior, então poucos clientes já vai lotar minha agenda e é isso que eu quero. É uma escolha, beleza, mas sempre lembre, o RT precisa estar mais presente, precisa estar por dentro daquilo que está acontecendo lá, precisa confiar no negócio, naquelas pessoas que estão lá, porque é a profissão de vocês. Dá um problema, vocês deixam de ter a permissão de exercer a profissão. Então, é uma oportunidade grande, mas tomem todas as cautelas possíveis antes de realmente serem RT, para ter certeza que é isso que vocês querem, é isso que vocês estão dispostas a fazer e fazer o melhor para que não aconteça nada. Não tem o melhor, gente. E a gente que optou por não ser. Nós optamos por não trabalhar com isso.
né? Então, vocês têm que optar, né? E aí a gente falou na live de ontem, gente. Ah, eu sou consultora, eu me denomino consultor de mercados. Lembrem que vocês, sendo consultores de mercados, vocês atendem todos os segmentos do mercado. Eu sou RT de mercados, ok? Lembrem que vocês, se declarando como RT de mercado, vocês respondem por todos os segmentos do mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado da forma como a gente divulga, a forma como a gente fala sobre o nosso trabalho, porque é assim como o pessoal vai nos ver, né? É assim que o público, o mercado vai nos ver. E se vocês querem ser responsáveis técnicos, vocês têm que estar cientes de todas essas responsabilidades. Porque, de novo, legalmente, judicialmente, vocês que respondem. E olha só que interessante, a defesa técnica, que a gente comentou também, é um serviço que o consultor ele pode fazer. O consultor ele pode vender o serviço de defesa técnica, e ele não assina legalmente por isso. Nós já fizemos várias vezes. Tu vai fazer, a empresa vai te contratar, tu vai fazer a defesa técnica dessa empresa e ele vai lá e protocolar e assinar. O dono, tu não tem responsabilidade sobre isso. Agora, quando tu é RT, além de tu fazer a defesa, o teu nome está lá nos autos jurídicos, né? Como Caterine, Manete, Latoya, Brum, responsáveis legais pelo negócio, mesmo não sendo sócios no contrato social do negócio. Ou seja, é uma responsabilidade. Sim. É possível sim, mas com cautela. Olha, a Gleia comentou, é muita responsabilidade de um RT, eu já fui. É muita, Gleia. É muita. Mas não é ruim, tá? Vocês ganham bem mais. Como a Caterine comentou, daqui um pouco com 2, 3 clientes, vocês conseguem faturar aí 15 mil reais, 20 mil reais por mês, tá? Que é uma realidade, tá, gente? Tu cobrar 5, 6 mil reais por mês de uma empresa como RT é uma realidade, tá? É um valor alto. Para tu conseguir cobrar 5, 6 mil reais de uma consultoria, tu precisa fazer várias consultorias, né? Dependendo do projeto, tu não consegue cobrar esse valor. A maioria tu não consegue. E dependendo de quem tu vende, se tu vende para micro e pequenas empresas, que é o caso da Apis, que a gente vende, a gente não consegue cobrar 5, 6 mil uma consultoria. Agora, um responsável técnico, tranquilamente. Então, com 2, 3 clientes, tu tá ganhando 15, 20 mil reais. Né? E para tu ganhar 15, 20 mil reais na consultoria, é mais difícil. Então, a nível de grana, vale a pena, com certeza. Daqui a pouco, se tu tá iniciando, né, vale a pena. Mas são escolhas, e tomem essas escolhas muito conscientes, né? Exato, exatamente. Quando se tem valorização. Mas, Gleia, essa questão do responsável técnico não tem nem opção de valorização, porque o mercado é alto da responsabilidade técnica. É diferente da consultoria que a gente postou nesses dias, de uma consultora que cobrou 45 pila para fazer um trabalho. Diferente da consultoria. Consultoria eu tenho que se prostitui por 40 pila e tenho que, né, tem vários valores. Agora, a responsabilidade técnica é meio que padrão, porque é muita responsabilidade. E não tem alguém que cobre para atender um mercado R$1.000 como responsável técnico. É impossível, porque não, né? E se tem, né, coitado. Para a defesa técnica, precisa ter registro no conselho se for somente consultora? Não. Não, Josi, não precisa ter registro no conselho, tá? Porque tu vai defender, como é que eu vou te explicar? Não vai o teu nome na defesa técnica. Tu não assina a defesa técnica. Tu vai só construir todo o documento, tá? E no final vai estar o nome, o CPF e a assinatura do dono e do advogado, muitas vezes aquele advogado é da empresa. Não tem o teu nome lá, Josi Moraes, acho que é Moraes, né? Josi Moraes, CRQ e tal. Não tem, porque tu não assina pela empresa. Então, por isso que é uma vantagem. É uma baita vantagem, inclusive. Tá? E uma defesa técnica tem como cobrar um valor bem bom, assim. Tem como cobrar, como eu comentei, 3, 4 mil reais para fazer uma defesa. Acho que 3 mil reais é um valor bom, assim, para fazer uma defesa. E é só, gente. Vocês constroem e vão embora. Né? Então, tem que avaliar isso. Aí. Dúvidas, pessoal? Sobre RT e consultor? Quais as diferenças em mercado? Josi, tem que botar lá nas tuas soluções, né? Na tua aba soluções, defesa técnica, Josi. Verdade.
A Gleia também. A Gleia, acho que foi ontem que a Gleia disse que não sabia da defesa técnica. Foi terça, né? Não me lembro. Defesa técnica é uma boa também, gurias. As gurias da mentoria aí. Dá uma grana bem boa e é uma coisa que eles precisam. Lembra que eu falei ontem? Não tem opção. Defesa técnica tem que ser feita. Ou ele fecha o negócio. Então, né? Há pouco tempo eu fiz uma junto com um advogado do cliente que eles foram autuados pelo Inmetro. Então não é só pela vigilância sanitária, não é só pelo mapa, também pode ser pelo Inmetro. Acontecer alguma coisa e se houver como justificar, né, esse problema que ocorreu, a gente entra com essa defesa. Só uma observação, tá? A defesa do Inmetro, qual é a diferença da defesa do Inmetro para a defesa técnica sanitária? A defesa técnica sanitária, obrigatoriamente, tem que ser por um consultor de alimentos. A do Inmetro, não. No caso desse cliente, a Caterine estava lá e fez esse trabalho, mas não é obrigatório. Já a defesa técnica, MAPA e Anvisa, é obrigatório que tenha um consultor, um profissional da área de alimentos, ou responsável técnico, ou consultor que faça. Então, não tem como ele escapar. Essa do Inmetro, daqui a pouco ele diz, não, vou pedir para minha filha fazer, minha mulher fazer. Beleza. Agora, a da vigilância sanitária e do MAPA, não, gente. Ele tem que contratar algum profissional, nem que seja para isso. Então, já é um outro ponto. Tem a possibilidade, né, de outras defesas, né? Agora, a da vigilância sanitária e do MAPA, ele não tem escapatória, ele tem que contratar alguém. E claro, né, gente? Não é uma coisa boa. Eu não acho legal fazer uma defesa. Se tu tá fazendo a defesa de alguém, é porque ele tá no fim da vida sanitária, gente. Tu entra lá e ele só não tem barata nas paredes por detalhe. É horrível fazer uma defesa. Eu não gosto. Mas é um serviço bom no sentido financeiro e muda. Geralmente o cliente, ele muda. Ou muda, ou morre, né? Não tem muito o que fazer. E defesa técnica tem esse lado também, gente. Eles têm que fazer, e não é só escrever no papel. Eles têm que fazer na prática, porque dali 15 dias vai bater a fiscalização ali, obrigatoriamente vai. Então, se eles não fizerem, então é um sonho para todo consultor. Porque tudo que tu mais quer que eles façam, eles vão ter que fazer, porque agora eles são obrigados a fazer. Então, defesa técnica tem esse lado que é muito positivo, eu gosto bastante por isso. Tu não quer fazer? Então tá, vai aguardando que tu vai fazer. Chega um momento que ele vai ter que fazer mesmo. Não tem opção.